particularmente, quando surgiu esse movimento, assim como a questão do movimento das cotas, eu sempre dizia assim, gente, eu não tenho que usar uma camisa falando de 100% negro, porque todo mundo tá vendo que eu sou negra, pra que eu tenho que usar isso? Pra mim, isso não entrava na minha cabeça, né? E aí, das cotas, eu falava, gente, pra que ter essa história de cota? Porque eu entrei na universidade sem precisar de cota. Quando eu entrei porque eu prestei vestibular, passei e entrei. Não tinha cota na minha época, né? Mas hoje, eu vejo a necessidade em ter essas pautas em função exatamente do outro. Porque, assim, no nosso país, eu acho que assim, o racismo ele é tão bem estruturado, ele é tão, né, tão certinho, tão organizado, que a gente acaba não percebendo que existe o racismo. A gente acaba naturalizando tudo, né? Então, hoje eu vejo assim, há uma necessidade da gente se adjetivar em função do outro, né? Porque assim, o nosso país é um país belo, um país bonito, um país de misturas, né? É muita mistura mesmo. Não tem no nosso país ninguém com A miscigenação. A miscigenação, ela vem da nossa raiz. A raiz de ser brasileiro é ser miscigenado, né? Então, assim, é normal, isso é uma coisa muito natural. Então, para mim, isso era muito natural. Eu podia ocupar todos os espaços, estar em qualquer lugar, que isso era normal, era natural, porque todos nós éramos naturais. Só que há uma dificuldade, até mesmo, do próprio negro em se aceitar enquanto negro. Mas não porque é feio. Não é porque é estigma. Não é. Não é. É porque, assim, a gente acreditava que isso já estava naturalizado, mas, na verdade, não está. A gente ainda tem que conversar sobre isso, né? A gente ainda tem que explicar que é natural ter o cabelo enrolado, que o nosso cabelo é enrolado, que a nossa pele, ela é mais escura, ela tem menos ou mais melanina, né? Dependendo da mistura que foi feita, mas que a gente é bonito do mesmo jeito, que a gente tem... cada qual tem a sua especificidade. Então, assim... O que já era para ser natural, hoje a gente tem que estar provando que é normal. Mas para isso a gente tem que falar sobre isso. Temos que falar sobre isso. E assim, no nosso país, eu falo assim, cara, fala sério, é mesmo? Para mim já está tão certo isso, mas não está. Não estava. E a gente tem que falar assim sobre isso. Temos que colocar esse adjetivo, sou uma mulher negra, né? Para que as pessoas entendam sobre isso. Mas é bacana a gente saber que a gente tem que ocupar todos os espaços. E acaba, Faninha, eu não sei, que assim, é difícil estar no meio, tido assim, no meio de pessoas brancas, né? Ou, na verdade, não é nem de pessoas brancas. Na verdade, é estar no meio de pessoas não negras. Porque pessoas brancas não tem. Certo. E no nosso país não existe. Então, acho que a gente tem que... Primeira coisa é abolir isso, gente. Então, é estar no meio de pessoas não negras, né? Ou não miscigenadas. Ou pessoas com menos melanina. Mas são todos miscigenados. Então, não são brancos. Parte desse princípio que é o que eu acredito. Então... É difícil estar no meio de pessoas não negras, assim como é muito difícil estar também no meio de pessoas negras, porque as pessoas cobram muito da gente, né? Esse meio artístico, que nós temos muitas vertentes e faz parte do nosso país, nós, que somos todos miscigenados, temos uma veia artística muito grande, e nós negros, mais ainda. A gente gosta muito de arte, de brilho, de cor, de música, de poesia. A gente tem um corpo que fala muito, né? Então, a gente é muito propício às artes. Mas as artes, cada qual tem o seu segmento. E dentro da arte, essa arte televisiva, onde você se vê, você se enxerga, onde você fala com o outro, inclusive, que mesmo não sendo a TV ou não sendo a telona, mas é o teatro, que é uma coisa que comunica muito com o outro, é um meio que acabou se tornando um meio quase que exclusivo para
pessoas não negras, sendo que é o contrário, né? Quando começa-se o teatro, era o meio onde a gente mais estava. Justo. Né? Existiam companhias de teatro que faziam sucesso somente de pessoas negras. Foi separando e acho que tem, né, essa sutileza desse racismo estrutural que existe no nosso país. Eu tô falando do nosso país porque às vezes as pessoas veem, mas fora também tem. Eu falo, mas eu não moro fora, eu moro aqui. Então eu posso falar daqui, porque eu tô aqui. Sim. E essa sutileza. Porque quando você começa a não se ver nas marcas, nas propagandas, né, nos lugares aonde o comercial entra, hoje mudou. Hoje muita coisa mudou. Hoje a gente vê protagonistas, porque antes negro só fazia personagem de escravo, de servo, de motorista, de empregada, de tal, de tudo isso. Então, assim, acaba que foi, eu acredito que foi se separando a galera preta desse meio teatral hoje por conta disso, porque ela passou a não se identificar mais com aquilo. Ela começou a ver e o que os personagens que existiam na televisão eram todos caricatos. Ou tinha que ser muito feio, entendeu? Ou tinha que ser sofrer algum tipo de... Porque hoje isso é muito bem definido. Sofreu algum tipo de abuso, de violência ali na cena ali, seja verbal. A gente tem um exemplo mesmo do Jorge Lafon, na época interpretava a Vera Verão, o Tchão Macalé. Então, assim, e quando chamava, a gente enquanto criança, quando chamavam de Vera Verão, gente do céu, você queria sair no braço, você queria brigar. Por quê? Isso. Porque não era uma referência que você queria ser. Positiva, né? Positiva, que você via aquilo como uma positiva. Tchau Macalé também da mesma forma, Mussum, bêbado. E aí essas caricaturas que foram trazendo para os personagens, para os papéis de personagens pretos, isso foi meio que distanciando, eu acredito. Isso é um pensamento meu, não estou falando também, que é isso. Porque assim, desde a vinda, na verdade, da família real para o país, começou a trazer começou a europeizar muito, né? Porque aí passou a ser os padrões europeus que se tornaram os nossos padrões, né? Então, assim, como é um país muito miscigenado, então o que acontecia? A gente tinha influência de todos, a gente é um país que brinca muito, que ri muito, e a gente tira sarro do outro porque faz parte desse nosso país, dessa ginga, dessa coisa nossa, né? E aí, quando vieram os europeus, não, peraí, tem que ser assim, tem que ser assado, e foi realmente retirando os negros, ou as piadas, enfim, né? E aí veio depois, com o tempo, né, a questão do politicamente correto e tudo, e outras coisas mais que nós estamos vendo hoje. Mas, principalmente aqui no nosso país e aqui em Uberlândia, na nossa cidade, eu tive uma questão em relação a essa questão de ser negra e estar na tela. Quando eu entrei para fazer a garota propaganda, né, da empresa, que eu fazia uma empregada, aliás, faço ainda, continuo, né? Tenho muito orgulho da minha personagem, inclusive. Quando eu comecei, foi feito todo um teste com várias atrizes e tudo mais. Eu tive que passar por seleções, né, por seleção para ser selecionada entre elas, né? E o primeiro comercial da empresa, nós éramos 3 atrizes, uma branca, uma caucasiana e uma negra, né? E aí, assim, mas quando eu aceitei fazer porque não existia, nem em Uberlândia, não existia no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, há 20 anos atrás, nenhum comercial com uma atriz negra. Então, quando eu fiz porque eu gostaria de ocupar esse espaço. Né? Assim como a minha trajetória, eu já coloquei sobre a questão do teatro, de eu não poder fazer papel porque eu era negra, não sei o quê. Falei, pronto, surgiu a oportunidade, há um espaço que eu quero estar. E eu vou ocupar esse espaço.